Dessa vez a gente fez uma adaptação aqui para gravar esse episódio de hoje. Primeiro porque a convidada é especial demais. Sem chorar, por favor. Que começa chorando Segundo, não sei se vocês perceberam, mas a gente tá aqui num lugar totalmente diferente do que o normal, né? Tá tipo parecendo redação da Rede Globo, mas não é. A gente tá aqui na empresa Amigo e eu trouxe Pedrinho aqui porque eu acho que ele é a melhor pessoa para conversar com vocês sobre isso. Eu sempre falei para ele desde o primeiro minuto que ele entrou em contato comigo que eu jamais ia indicar uma coisa que eu não tinha certeza se funcionaria, né? E aí eu acho que depois da nossa conversa, a forma como ele propôs isso ficou ótima, porque dessa forma o médico ele pode usar o aplicativo, né? Testar, vamos dizer assim, e ver se funciona pra ele, porque não tem sentido Gisele, que nem é médica, né, dizer com propriedade assim, ah não, é ótimo, é útil. Então, eu queria que o Pedrinho falasse um pouquinho, né, o que é que a Amigo faz, e aí depois no final ele vai dar um cupom pra vocês testarem, não é isso? Massa, Gisa. Então, a Amigo ela nasceu basicamente para simplificar a vida do médico, né, a Amigo ela tá no mercado há 5 anos, tá, desde 2017. E ela nasceu basicamente e inicialmente para resolver a parte contábil. Ela tomou uma proporção tão grande que hoje ela não só resolve as vidas das clínicas e consultórios, tá, com o Amigo Clinic, mas também nasceu esse ano o Amigo One, que é um app exclusivo para médico, onde ele pode não só fazer a parte do dia a dia, né, seja a prescrição digital, a agenda, a telemedicina, assim como contar com algo que é extremamente importante durante a sua rotina, que é a parte da contabilidade. Então, dentro desse super app, o médico ele consegue economizar tempo, né, e, consequentemente, destinar esse tempo disponível para fazer mais atendimentos, salvar mais vidas. Ele ganha de graça o certificado digital para ele poder fazer justamente essa questão da prescrição médica digital e a telemedicina. E caso ele se sinta confortável e entenda que de fato faz sentido, né, para a vida dele e para o uso, para o dia a dia, ele pode fazer o upgrade para a versão premium, onde ele perde essa limitação, o app fica 100% ilimitado. E com a parceria junto com o QG, a gente está dando aí para essa parte da contabilidade, né, que é um plano especial. O QG está dando aí R$200 de desconto na mensalidade para esse combo. Ter a parte do dia a dia, mais a parte contábil, tudo em um único lugar. A gente coloca um link, aí quando entrar nesse link aqui cadastra e vai ter um espaço para colocar o cupom QG dos médicos. Isso aí. Pronto, então assim, vocês fiquem à vontade para usar e testar, né? E até dar um feedback pra gente também, né? Me dá um feedback de como é, porque aí quanto mais gente usar, eu posso realmente voltar aqui e falar, ó, médico tal usou e gostou, né? Que pra mim é o mais importante. E assim, eu morro de medo de criar qualquer tipo de parceria que seja de, sei lá, com algum produto que não faça sentido. Então, do jeito que Pedrinho propôs, eu acho que ficou perfeito, sabe? Ninguém se sente lesado, ninguém se sente enganado. Você pode usar gratuitamente e gostar, e vai lá e fideliza. E ainda tem um desconto, né? Mesmo que ele assine depois, ainda tem um desconto. Então, assim, assinem, né? Cliquem no link que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo e eu espero que vocês gostem. Pedrinho, obrigada. Eu espero que seja só o começo, né? Com certeza. Dessa parceria, porque se for mesmo, a gente vai passar a gravar mais vezes aquele séries que está aparecendo no estúdio da Globo. Atrás da gente cheio de computador. Eu tô me achando aqui, tá? Então eu espero que vocês usem mesmo o aplicativo e gostem. E é isso. Obrigada. Tamo junto. Vocês usam, se gostarem, beleza. Agora vamos pra Fabi, que até hoje era só Fabi, né? Até então o nome dela era Fabi. Acabei de descobrir que é Fabiana Ribeiro. Mas se disser Fabi de Fernandinho que usava preto, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Mas hoje ela tá mais colorida, né, Fabi? Depois também de passar por tudo que ela passou e tá tipo assim, super saudável, ela tem que estar muito de preferência em amarelo, por favor, da próxima vez. Sim. É mesmo, eu não vim com nada amarelinho. Faz esse favor pra mim, não me manda de vergonha, não. Minha gente, Fabi, ela tem especialização em medicina de família e comunidade, mas ela é aspirante, ela disse pra eu dizer aspirante, não foi? A cirurgia geral, que é o que ela quer de verdade, né? Fazer cirurgia geral. E ela vai contar um pouquinho da história dela pra vocês hoje e eu acho que vai ajudar todo mundo a ser um médico melhor, um humano melhor, um estudante melhor. Tipo assim, não tem como você não ser melhor
depois da entrevista dela? Bom, eu não fiz aquele clichê assim de tipo, desde criança meu sonho é ser médica, não. Inclusive, eu sempre fui muito das artes, minha mãe sempre achou que eu ia ser uma bailarina, uma artista plástica, porque minhas aptidões de criança eram essas. Mas eu acho que no início da minha adolescência, eu acho que acompanhando minha avó no consultório médico, enfim, eu acho que foi numa urgência, isso foi numa urgência do SUS, inclusive. Ela estava, acho que não sei se foi uma suspeita de infarto, não recordo. E aí eu acompanhei ela, vi como foi o atendimento, essa coisa toda. E além disso, eu gostava muito de estudar fisiologia, era a parte que eu gostava de estudar na escola. E além da minha mãe ser uma profissional da saúde, apesar de ela não é médica, ela é nutricionista, então, mas eu sempre compartilhei com ela esse gosto pela área da saúde. Então foi quando eu comecei a pensar realmente na medicina, né? Apesar da minha família não ter ninguém médico, eu não tenho uma referência, né, de médico na minha família, né? Tem a minha mãe que é da saúde. E aí, mas acho que o contexto foi esse, realmente não foi assim algo de criança, de brincar, eu vou fingir que sou médico, não, nunca foi. E tu sempre tivesse apoio deles? Desse contexto? Sempre, apesar dos meus 6 vestibulares, eu tive apoio nos 6. Eu me graduei em vestibular. E o que te fazia não desistir? Assim, não tem outra coisa? Eu acho que a única certeza que eu tive na vida, né, foi de que eu queria fazer medicina. Eu acho que eu nunca pensei em outra profissão. Não sei o que... eu não sei, eu acho que a área da saúde em si ela é apaixonante. Eu não sei exatamente te dizer, talvez, assim, o porquê da medicina em si, já que minha mãe é nutricionista, né? Eu não sei se tem a ver com esse imaginário coletivo do que é o médico, enfim, né? E salvar vidas. Tudo bem que todo profissional na saúde, ele participa nisso. Mas talvez tenha um pouco disso, mas era uma certeza que eu já tinha, realmente. Eu nunca pensei na minha vida, assim, em fazer outra coisa. Depois que eu decidi, na verdade, né? De medicina, eu não lembro se tinha passado pela minha cabeça alguma outra profissão na infância, acredito que não, mas quando eu decidi fazer medicina, era medicina e pronto, assim, eu acho que quando eu coloco na cabeça que eu quero algo, eu batalho até, claro que dependendo, assim, que você vê se é alguma coisa que não é pra você, ok, mas assim, eu tentei, experimentei, pronto, é pra mim, gostei, e meu Deus, eu sou apaixonada pela minha profissão, muito, muito, eu não me vejo em outra coisa, não me vejo em outra coisa. Talvez fazendo algo assim, paralelo, porque, por exemplo, eu amo arte, então, né, acho que talvez eu fale isso depois. E aí eu acho que talvez eu seja uma artista médica ou uma médica artista. Eu acho que as duas se misturam um pouco, assim. Eu acho que também depois que tu fica doente, tu valoriza ainda mais os profissionais que cuidaram de tu, muito, né? Muito, meu Deus, é como eu falava, eu tinha dias assim, que eu tive um diagnóstico realmente que é difícil. E quando eu ia pro meu médico, assim, eu disse, meu Deus, eu vou viver até quando? Será que eu vou ter alguma coisa? E aí o acolhimento dele era tão incrível, da equipe era tão incrível, que eu saía de lá, assim, tipo, saía de uma quimioterapia que eu disse, meu Deus, eu vou viver muito, é outra energia, sabe? E assim, eu vou ter uma certa dificuldade, talvez, de quando receber a alta dele, eu vou ficar feliz da vida, óbvio. Eu ainda faço acompanhamento, mas quando ele disser que, olha, não precisa você vir mais, a partir do que vem, vai dar um vazio, porque ele é de uma energia tão incrível. E foi meu professor da faculdade, então uma referência de profissional. Caramba. Além, meu Deus, a enfermagem. Tem gente, eu mudei de clínica, meu acompanhamento, mas eu tenho contato ainda com os profissionais da clínica anterior, porque a minha mastologista é de uma, meu oncologista é de outra. E eu tenho contato ainda com a equipe da enfermagem, né, com uma delas, inclusive, a técnica, que me acompanha e vê minhas postagens, vê como eu tô 6 anos depois, é maravilhoso. Cara. E eu sou grata eternamente por essas pessoas. Tu fala isso, eu realmente tô lembrando agora, eu faço terapia toda semana com o Brivaldo. Quando ele me der alta, lascou. Exato. Porque, tipo assim, eu vou pra terapia, às vezes acontece uma coisa tão ruim, aí eu falo assim, meu Deus, graças a Deus tem terapia essa semana. Aí eu vou pra terapia, aí depois da terapia eu faço, como é que eu ia conseguir passar por isso sem ter falado com ele, pô? Que foi meu caso, quando eu fiquei doente e tal, né, que eu faço terapia e eu comecei a terapia 1 ano depois. Acho que não sei, acho que 4 meses depois com o meu terapeuta atual, né? Então, eu tinha começado antes do meu diagnóstico, aí parei um pouco durante o período, enfim, e aí mudei de terapeuta, aí, meu Deus, eu acho que é difícil. Eu fico pensando, meu Deus, será que... Claro que eles, né, estão com a gente para que a gente depois possa caminhar sozinho. Sim. Mas você fica pensando, meu Deus, mas será que dá? Assim? É como tu diz, é lógico que eu vou ficar feliz quando eu for liberada, mas assim, caramba, eu queria, pô. É porque é uma energia e é uma segurança que eles lhe dão, assim, né?
E aí, do acolhimento, é de tudo, da enfermagem, meu Deus, eu que trabalho em hospital, eu amo a equipe, assim, que é tão coesa e é tão unida que, ai, meu Deus, é maravilhoso. E quando a gente, né, trabalha em equipe, que as coisas funcionam, apesar das dificuldades. Eu sempre, quando eu termino uma intercorrência, gente, valeu, que massa. Que bom, como foi a atuação da gente, que foi boa. E aí eu sempre agradeço todo mundo. Porque eu sei porque eu, quando paciente, sabe, via o quanto é importante você ser bem cuidado. Você se sentir cuidado, meu Deus, muda muita coisa. Seu prognóstico, né, sua resposta terapêutica muda muito, melhora. E na tua época de vestibular? Não, antes de tu ir pra Fernandinho, né? Quando tu era ensino médio, Sim. Tu já se preparava, tu considera que tu se preparava direito já pro vestibular ou tu não estudava muito? Estudava. Eu estudava, não sei se, claro, que quando eu entrei em Fernandinho você aprende a ser um concurso, vamos dizer assim, você aprende a fazer o concurso, né? Mas eu me dediquei muito no meu terceiro ano. Inclusive, meu terceiro ano foi na época da Copa da Coreia, né? Coreia, Japão, não lembro. Em 2012. Eu perdi todos os jogos do Brasil. Porque como os jogos eram de madrugada, eu disse, não, se eu assistir o jogo de madrugada, eu não vou conseguir estudar. E eu estudava cerca de, tipo, eu estudava de manhã e eu passava a tarde inteira, até minha hora de dormir, para ir para a aula no outro dia, eu estudava. Caramba! Então eu não assisti nenhuma, a Copa de 2002 eu não assisti, eu só assisti a final, que foi no domingo de manhã, né? Mas eu acho que talvez, não sei se era da forma mais correta, eu realmente acho que aprendi mesmo a estudar, né, depois de FB, com certeza. Mas e tu chegou lá como? Tu lembra? Foi uma amiga que também estudou comigo, assim, uma amiga de infância, tinha feito ele durante o ensino médio. E aí ela falou, olha, eu fiz o curso dele, é muito bom e tal. E aí uma outra amiga que estudou comigo no terceiro ano sabia sobre o sistema de bolsas, né, da seleção, e ela me falou, olha, eu tentei, eu fiz, e aí eu fui, e meu primeiro contato foi de Alexandre, um amor de pessoa. E aí já tinha passado, se eu não me engano, eu acho que essa inscrição, mas mesmo assim ele foi de muita boa vontade, permitiu me inscrever naquela seletiva, demais, naquela seletiva, e aí foi quando que eu consegui, e desde então, bolsa sempre. E nesses 6 anos, né, que tu ficou lá, tu lembra qual foi o ano mais difícil, assim, qual foi o principal desafio e por quê? 2005, porque a minha irmã também estava fazendo vestibular, que ela ela fez no terceiro ano. E aí eu fiquei preocupada, né? Porque eu disse, poxa, como é que meus pais vão... Ela vai precisar fazer, talvez, um curso complementar ou outro. E aí como é que vai ser para eles me bancarem? Poxa, eu já tô no meu... Era meu terceiro vestibular, minha irmã tá no primeiro. E aí vai ter que priorizar ela. E eu fiquei muito preocupada. Eu disse, meu Deus, como é que vai ser? Aí ela passou, né? No vestibular de primeira, ela fez educação física. E aí, pronto, aí eu realmente acho que 2005 foi o ano mais difícil, porque foi o ano que minha irmã também estava fazendo, e aí eu fiquei preocupada com isso. Você sente muita responsabilidade, né? Porque eu fiquei sentindo assim meio que um peso já, né? Já era meu terceiro vestibular, não tinha passado, não tinha chegado nem perto de passar, nem perto, né? E aí foi uma preocupação, realmente, mas era mais uma questão assim mesmo financeira, não era nem que meus pais ficassem, a gente não veja aí outra coisa, e eu desista, não. Assim, qual era a melhor parte de Fernandinho, mas eu acho que o jeito que ele prepara a gente para o concurso... Muito, ele ensina você a estudar, né? A ser um estudante, identificar suas falhas. Passasse no vestibular, agora tu virou estudante de medicina, e todo mundo que passa em medicina é bom. Na escola, eu era a nerd da sala. Na faculdade, não, tinha gente muito mais, né? Um desempenho muito melhor até do que o meu, enfim... Mas eu ainda entrei com aquela dificuldade de ser uma estudante, de mudar, de virar a chave de como ser um estudante de medicina. Né? Que eu acho que é diferente realmente de você ser acho que o que tem muito em comum realmente é você ser aplicado, né? Você ter aquela constância do estudo, né? Que muda, mas apesar que a faculdade cansa pra caramba, assim, e quando você tá no primeiro período, você tá tão deslumbrado, que você tá na universidade, é todo mundo lhe chamando, aí tem calorada, e tem isso, tem aquilo, apesar que eu não fui uma pessoa de muito calorada, não. Eu era uma pessoa meio morgada nesse sentido. Mas acho que era vestido de música, né, como era muito do rock, enfim, mas tinha outra vibe, né, mas assim, eu saí, conheci, era outra coisa. Mas muda um pouco. Acho que é o volume de coisas e a responsabilidade, né, do que você está estudando, de aplicar ali. Porque você às vezes não tem um desempenho tão bom,
Aí você fica, meu Deus, e aí meu Deus, eu vou ser uma médica de bosta, eu vou matar meu doente. Muitos dizem isso. Mas aí, e principalmente, e olha que eu não era uma pessoa já mais tão imatura, não tinha saído da escola, né? Porque você às vezes pode sair, principalmente quem passa de primeira, né? Que sai, é o melhor aluno da sala, da escola. Aí quando você vê lá na sua turma de universidade que tem a primeira colocada estudava comigo, né? Que foi Raíssa Araruna, que foi a primeira colocada de medicina na UPE, era o primeiro vestibular dela, e ela tava lá, era muito melhor, assim, né? O desempenho dela, né? Então mas aí eu já entrei um pouco mais madura, né? Então não tinha muito essa coisa de estar me comparando, sabe? Porque cada um tem sua trajetória, assim como eu agora como médica, também não vou comparar minha trajetória com outros colegas, né, que já fizeram sua especialidade e que já estão lá, né, caminhando sua carreira e tudo mais, né? Até porque Fabiana tem a sua história, né? E tipo, eu depois de faculdade fui trabalhar, conquistar algumas coisas que eu precisava, que eram essenciais até para atuar como médica. Mas assim, o ambiente da faculdade é um pouco diferente, pode ser um pouco tóxico também, mas apesar que a minha turma era muito tranquila, não tinha essa rivalidade assim de desempenho, e eu era muito tranquila, eu não cheguei para estar lá tanto que eu lembro disso muito de Fernandinho, você não quer ser o primeiro, você quer nem que seja a última vaga do curso, que seja sua, você quer passar. Pronto, eu queria me graduar, claro, ter uma boa formação, e assim, claro que muita coisa realmente a gente vai buscando, é de interesse seu. Não dá para você esperar do professor ABC que o curso vai lhe oferecer, não. Você vai buscando algumas coisas realmente sozinho, no seu ensino público, né? Com certeza. Agora, assim, no caminho, tu lembra em que momento tu pensou, não, eu quero ser cirurgiã? Eu entrei querendo cardiologia, mas com a experiência da minha avó. Quando chegou no metade do curso, que eu comecei a estudar urologia, que eu achei uma área muito bacana. Entrou querendo cardiologia, aí depois urologia. E aí pra você ser urologista, você tem que fazer cirurgia primeiro. E foi na mesma, acho que foi um pouco antes até de eu pagar a cirurgia, inclusive. Porque a cadeira de cirurgia é meio traumática nas universidades, acho que ninguém gosta. Mas eu amei a cadeira de urologia, achava que era bem ampla e existe... porque a gente pensa assim, o urologista é médico de homem, não é. Existe a uroginecologia também, tanto que tem ginecologistas que se especializam em uroginecologia. E aí, só que aí depois nesse meio eu fui descobrindo outras especialidades também cirúrgicas, como a vascular, até que depois eu me deparei com a cirurgia plástica já no final do curso, que você tem, o período de estágios, né, os 2 últimos anos, e aí existem uma época assim que você pode escolher um estágio, né, que é que você escolhe, não é obrigatório. E aí eu escolhi plástica. E aí eu fiz esse estágio no Oswaldo Cruz, conheci cirurgiões maravilhosos e assim, achei bacana a rotina deles e a parte da cirurgia plástica que eu vi foi exatamente da cirurgia reparadora, que não é talvez a demanda maior realmente do cirurgião plástico, né? Principalmente nos dias atuais. E principalmente quem tem seu consultório particular, realmente não é a demanda deles, né? Isso é muito do SUS. E aí, mas a cirurgia reparadora é linda demais. E agora eu sou uma pessoa que tem uma mama reconstruída, então mais ainda é lindo, sabe? Porque eu sei exatamente o que isso significa para o paciente. E aí, e também das mulheres da cirurgia bariátrica, meu Deus, você via assim a felicidade que era de você ver uma pessoa que ressignificou o próprio corpo, a própria imagem, a questão da autoestima, né? Enfim. E aí era bem bacana, via como esse pessoal chegava bem feliz e agradecendo o resultado da cirurgia e tal. Eu acompanhava esses ambulatórios, via uma reconstrução de nariz de um paciente com que teve, acho que foi hanseníase, e aí você pega uma cartilagem da orelha e reconstrói, é lindo, pô, lindo. É lindo. Eu lembro que uma vez, isso já como médica, um senhorzinho caiu, rasgou a orelha, e aí eu falei, poxa, o bichinho do vozinho, daqui que ele vai no cirurgião pra consertar isso aí, eu vou fazer eu mesmo aqui. Aí fiz, ficou bonito. Tinha fio lá específico pra você dar o ponto interno. Aí eu fiz na emergência, aí eu, caramba, aí você fica, tipo, uma coisa simples. Mas você vê tão feliz, assim, foi uma coisa foi uma área que eu me identifiquei no final. Lá na UPE, como as nossas salas de aula são dentro do hospital. Sim. Então eu vou almoçar aqui e de repente tá aqui um paciente da DIP sentado lá, tomando o azinho dele, e é um hospital que é horizontalizado.
né? Então você vê os pacientes lá circulando, então você convive com eles, né? Você tá lá, você tá passando pelo corredor em rumo a uma aula, tá lá um pacientezinho lá sentado. Tu consegue passeando. lembrar assim, de um que tenha te marcado mais no período da faculdade? Poxa, difícil. Eu lembro os que me marcavam muito eram os do ambulatório da DIP. Que é da doenças infecto-parasitárias, né? E tem um ambulatório que os pacientes, né, que convivem com HIV e tudo mais, e alguns com algumas histórias, né? Mas acho que é esse, porque eu e alguns colegas de turma criamos a Liga de Infectologia da UPE. Que não existia, vocês não existia. A gente criou. E aí eu lembro que até 2 anos atrás, não sei se existe ainda, mas existia. Eu fiquei super feliz que ainda. E aí a gente acompanhava, fazia parte da nossa, das nossas atividades de liga acadêmica. Mas tu visse se é um lugar que quisesse replicar ou não? Como foi que surgiu essa ideia? É porque a gente já entra, assim, quando a gente entra na faculdade, no caso da UPE, a gente já sabia que algumas áreas da medicina de lá eram muito fortes, se sobressaem, que é no caso da infecto-parasitária, né, infectologia, a gastro, a cardiologia. Então eu pensei já muito nisso quando eu entrei na faculdade que era em cardiologia, porque eu sabia que tinha a estrutura do Procap, aquela maravilha, aquela coisa linda, meu Deus, eu quero ser residente ali. E aí tinha isso, e infecto é uma área muito bonita, muito rica, né, para quem gosta de clínica, né, inclusive eu vi até o episódio com o Bruno, eu sigo ele no Instagram, maravilhoso. Bruno, eu sou sua fã, você não me conhece, mas admiro demais. Ele te conhece, não? Não. Eu lembro da irmã dele, da época do vestibular, que ela era 3º ano, tudo, eu não sei nem se ela é mais velha ou não, que eu acho que ela é pediatra até, eu não esqueci o nome dela. Mas aí depois vi que eles eram irmãos, né? O nome, né? Enfim. Mas aí a gente decidiu criar, e aí a gente tinha essas atividades, eu fui para congresso. E apesar de eu achar uma especialidade muito massa, mas assim, ainda não era a especialidade que eu queria. Inclusive dessa liga saiu 2 infectologistas, né, que foi Camila e Rafael. Sim, aí eu lembro dos ambulatórios, assim, eu lembro de um rapaz que eu acho que tinha uns 22 anos, né, que teve um diagnóstico, acho que fazia um mês mais ou menos, e aí ele tinha aparecido no ambulatório. Aí tava com outra DST, e aí eu entendi que eu acho que ele ainda não tinha aceitado bem ainda, se dado conta do diagnóstico dele. Porque aí ele falou, não, é porque... Aí ele foi se justificar, porque tava com uma outra DST, eu acho que era, não sei se era uma gonorreia, não lembro. E aí ele foi se justificar, não, mas é porque eu trabalho de noite, eu trabalho num bar, e aí eu uso muito o banheiro lá. Aí o médico lá, né, do ambulatório, doutor Vicente, maravilhoso, foi explicar que não é daquela forma, né? Enfim, então a gente viu que mesmo ele sabendo ainda do diagnóstico, ele ainda estava fazendo sexo desprotegido e tal, né? E aí eu falo, né, que às vezes essa questão do diagnóstico, dependendo do que for, você ainda entra numa fase ainda de negação, que foi o que aconteceu comigo no meu, né? E às vezes e aí você, às vezes, tende a culpabilizar o paciente. Né? Como assim? Acha que ele é irresponsável. Sim, tá. E não é. Às vezes é você realmente introjetar aquilo e sabe? É uma coisa surreal. Eu não sei nem explicar como é que isso acontece. Mas foi o que aconteceu comigo, assim, apesar de ser médica, já tá formada há 2 anos e não dá conta, não, você está com câncer, e aí eu assim... entrou aqui, vou viver aqui amanhã. Exato. Aí, amanhã eu faço a minha ultrassom pra ver se realmente, entendeu? Então, aí foi isso. E é uma coisa muito surreal, assim. Eu não sei explicar. Nesse período que tu fez o internato, porque o internato já tá no final, né? Isso. Em que momento aconteceu isso da Provab? Porque tu falou assim, eu fiz medicina de comunidade porque era necessário para a Provab, né? Isso, em que momento chegou essa oportunidade? Porque o Provab, na verdade, era um programa que foi criado ainda no período do governo Dilma, em 2013, que foi exatamente o ano que eu estava me formando, que para tentar também trazer mais os médicos para a saúde, a atenção básica, né? Já que a gente é meio... Você formou em 2013? 2013, final do ano. De dezembro. Tu conhece meu irmão? Conheço a mulher. Conhece mesmo? Gilmar, que a Gilmar era da turma de 6 meses antes de mim, mas eu conheci ele também da época do vestibular, assim, conhecia de vista e tal, né? E eu conheci, assim, eu via muito porque ele era uma turma antes da minha. Gilmar, demais, demais.
Demais, mas Tu vivia lá sem cabelo, né? Demais, pô, eu já sabia que ela era nerdzão, mas eu lembrava de tu também, tá? Porque tu sempre. E tu era aquela pessoa estranha que não ia fazer nada da saúde, mas que tava lá. E sempre, todo dia, mais do que eu. A pessoa estranha. O estranho no ninho. O estranho no ninho. O estranho no ninho. Agora voltando que eu interrompi pra fofoca, fala de novo do provável. Assim, mas aí no meu caso surgiu como uma oportunidade de, claro, era uma boa remuneração, você trabalhar de segunda a sexta, mas num horário comercial. E eu tive que, assim, eu realmente decidi trabalhar o meu primeiro ano, porque, tipo, eu era uma pessoa que não tinha um carro para me deslocar, de um lugar para outro, até para trabalhar. Não tinha, eu tive que trabalhar com o dinheiro do meu primeiro ou foi segundo plantão. Eu paguei a autoescola. Caramba! Até roupa para ir trabalhar, né? Para ir mais arrumadinha. Eu lembro que, meu Deus, eu não sabia quanto um médico ganhava, não tinha ninguém na minha família. Então, assim, quando me disseram, não, o valor é esse e tal. E aí a minha amiga, que já era formada antes de mim, né? 3 anos antes, então ela me disse, olha, é isso, é assim que a gente combina, valor e tudo mais. E aí eu lembro que o meu primeiro dinheirinho assim, meu Deus, acho que eu vou comprar mais uma calça jeans. Sério, eu juro que eu não estou contando. Não é pra fazer ninguém chorar, mas é mais uma roupinha e tal, pra ir mais arrumadinha, né? Que você quer arrumadinho, né? Enfim, foi com isso. Essa atividade de quem trabalha no ambulatório é muito de escuta. E na medicina da família é muito disso, você tem que ter a escuta. Né? E aí você, claro, vai interrompendo o paciente nos pontos principais para você ir progredindo também com essa anamnese, essa avaliação. Mas eu me identifiquei muito com a equipe, era a primeira vez que eu estava trabalhando ali com uma equipe, né? Com a enfermagem e tudo mais, mas foi uma experiência bacana. De você, claro, trabalhar vendo o paciente ali no contexto dele. E aí, poxa, eu também vi coisas assim super difíceis, de pessoas em situação realmente bem complicadas. E aí você entende tanto. E aí eu lembro que eu tinha muita dificuldade de fazer as pessoas talvez terem menos dependência de medicações psicotrópicas, né, tipo o Rivotril, né, a gente tá numa geração do Rivotril. Ele causa dependência. Porque eu sei que muita gente toma, então tipo assim, alguém tá passando esse remédio para essas pessoas. Mas é porque também existe uma cultura assim, às vezes a pessoa tá no hospital, por exemplo. E aí chega alguém e diz, olha, doutora, você pode passar esse remédio, chega com um papelzinho na mão, com o nome, porque a minha tia, ela toma já, mas aí, como é que você vai prescrever uma medicação? Você não sabe qual é o contexto, por que foi indicado, se realmente, se você não está vendo a pessoa, né? E às vezes as pessoas hoje também acabam que entrando em algumas medicações psicotrópicas, principalmente o Rivotril, que ele, né, tem uma atuação, né, em sintomas ansiosos, muito, às vezes porque as pessoas às vezes não se permitem sentir determinadas tristezas, alguns que às vezes são da vida também, não necessariamente, às vezes o problema é esse, é você saber quando ele é indicado. E aí às vezes realmente acaba aqui banalizando muito essa questão da prescrição. Não que seja uma culpa também, não é do paciente, mas às vezes de quem está prescrevendo, porque se o paciente está com aquele remédio ali na mão, com a receita, é porque alguém prescreveu. E eu lembro de uma senhora que ela não era alfabetizada, totalmente descompensada da diabetes, fazendo meio mundo de remédio, tudo misturado com dose massa, olha, uma terrível. E aí eu dei a proposta para ela de fazer insulina. A mulher chorou na minha frente, que disse que não quer, não, pelo amor de Deus, eu não sei nem ver, não sei o quê. Aí a gente explicou, ela ensinou ela bem direitinho, deixou tudo marcadinho, ela ficou indo lá no posto até aprender. Menina, essa mulher depois, com uns 3, 4 meses, estava outra coisa. Cara. Outra coisa. E ela mesma, sozinha, aplicava. Né? A gente ensinava bem direitinho, marcava para ela. Aí eu lembro que acho que alguém já deve ter falado isso, né? Às vezes você, para dizer ao paciente os horários que ele tem que tomar, você desenhava o solzinho, quando é de noite você desenha a lua, e assim vai. Aí esse tipo de coisa, você fazer o paciente ganhando autonomia no tratamento dele, isso é uma coisa muito interessante, assim. É uma coisa isso aí tu fez quando tu já tava... Isso já foi num posto de saúde, que eu já tava no posto de saúde. Entendi. E aí, de você ir na casa das pessoas, as pessoas receberem, eu era muito bem recebida, sabe? Todo mundo diz que os pacientes do SUS tratam você muito melhor do que... eu gosto demais de trabalhar no SUS, apesar de todo o estresse e dificuldade. Eu já tenho, eu assim, lembro que eu trabalho num hospital que ele tem convênio particular e SUS.
Mas é diferente, realmente, o paciente do SUS. Não que... É claro, eles são mais de agradecer, tudo. Claro que você está fazendo seu trabalho, é sua obrigação, dar o melhor dos tratamentos para ele, né? Enfim, independentemente. Mas são pessoas que são mais acolhedoras também com você. É muito bom, eu gosto. E em que momento dessa caminhada aí tu recebesse... O teu diagnóstico foi depois que tu já tinha se formado? Já tava... Foi... Então, o contexto, eu me formei em 2013, 2015 foi quando eu descobri que estava com câncer, foi em dezembro. Na verdade, eu estava num plantão e eu ia dar 24 horas nesse dia, e aí quando eu fui tomar banho, nesse intervalo do plantão diurno para o noturno, que aí fui vestir o sutiã, que fiz assim com o sutiã, eu toquei com o polegar num nódulo, né, na mama, e que até então eu não tinha notado. E aí me examinei e tudo. Aí assim, examinando no primeiro momento não tinha características realmente de um câncer, que geralmente esses tumores são muito duros, eles ficam aderidos, sabe? Eles não são móveis. E o meu não era assim. E aí eu olhei no espelho e vi que tava a pele meio abaladinha e tal. Aí eu olhei, né, logo aqui em cima, não tinha caroço nenhum, não sei o quê. Enfim, aí falei pra uma amiga minha, disse, menina, eu notei que tô com um nódulo na mama e tal. Ela, não, mas calma, então vamos fazer a ultrassom e tal. Eu disse, não, beleza. Aí, nisso, eu trabalhando muito, né, ainda tentando conquistar minhas coisas, né, nessa vibe aí né, enfim. Não deve ser nada. Exato. Aí eu pensei, não, poxa, eu tenho 30 anos, não tenho história familiar, né, então isso deve ser um fibroadenoma. Aí aqueles nódulozinhos que muita mulher realmente tem, né, na faixa etária dos 30, que não é grave. E aí eu lembro que nesse contexto eu estava trabalhando muito, fazendo muita coisa, aí marquei essa ultrassom com 25 dias depois de notar o nódulo. E aí nesses 25 dias surgiu exatamente uma lesão na minha axila, que é um nódulo, um linfonodo que a gente chama, né, uma íngua, como o povo às vezes chama, né, de íngua, pronto, era uma íngua. E aí... Isso era consequência do nódulo, é? Isso já era consequência do próprio tumor, do câncer. Caramba. Que aí alguns linfonodos, algumas células podem ir para esse linfonodo na axila. Né? E aí isso já é um sinal de alarme, né? Enfim. Mas eu ainda tava, né, naquela, eu vou marquei, aí fui. Passou o Natal, aí no dia 28 de dezembro eu fui fazer a ultrassom, fui lá sozinha e tal, não sei o quê. E aí quando eu fui fazer a ultrassom, aí vi, né, você fica de frente para o médico tá fazendo lá e você fica vendo, né, a imagem que ele tá vendo, você vê. E aí vi que ele tava fazendo o que a gente chama de Doppler, ou seja, ele liga um negocinho lá que mostra se aquela lesão lá tem vasos. E como tem vasos, realmente já é bem característico de tumor, né, o tumor ele é muito cheio de vasos, que é o que alimenta ele crescer. E aí eu vi que ele tava fazendo e vi que ia acender uns negocinhos lá, mas assim, eu ainda tava lá olhando. E aí ele disse, você é médica? Eu sou. Você tá com o seu cara em Bahia, alguma coisa, você quer fazer logo uma biópsia dessa lesão, alguma coisa assim e tal? Eu disse, não, posso fazer, eu posso solicitar e faço. Aí ele, pronto, que a doutora Mirella, que foi quem fez, a doutora Mirella tá aí, ela é uma radiologista especializada em mama. Não conhecia ela até então, mas pessoalmente. E aí ele disse, olha, se você quiser esperar, aí você faz, já, né, adianta. Eu, não, tá certo. E aí nisso ela tava com o meu exame, na mesinha dela. Ela me chamou, ela disse, olha, você é médica? Eu sou. Ela me perguntou como foi que eu notei e tudo mais, não sei o quê. Aí expliquei. E ela olhando pro meu exame, disse, não é, eu conheço alguns médicos que cuidam, né, de pacientes jovens, alguns mastologistas que eu posso lhe indicar, tal, não sei o que, eu vou fazer. Veja, o que eu vou fazer pra você não é uma punção, vai ter que ser uma core biópsia, que é uma biópsia, ou seja, quando o tumor ele é grande, não dá pra você fazer só uma punçãozinha, que é que a gente chama de PAF, né, que é por agulha. O meu tinha que tirar fragmento mesmo. Ela tirou uns 5 fragmentos e mais o da axila, que eu já tinha um da axila ainda. E aí, enfim, aí nisso eu ainda tava, né, todo mundo aqui e tal, fazendo exame. Não estava preocupada ainda, por que pareça. Aí quando eu recebi, ela pediu para eu esperar ela um pouquinho, porque ela ia resolver outras coisas, e enquanto isso ela disse, vai fazendo a mamografia, que dá pra você fazer. O exame que ela fez a biópsia no mesmo dia, foi? Foi. Que é a sorte de você, assim, que seria ótimo se no SUS fosse desse jeito, né, mas enfim. Mas aí eu fiz a mamografia, tudo sem marcar, foi fazendo na hora, né, liberando no meu convênio na hora. E aí, quando eu recebi, enquanto eu tava esperando ela, eu recebi o resultado da minha ultrassom.
E aí na ultrassom já tinha toda aquela descrição de que era um câncer. Não tinha escrito assim, câncer. Mas ele botava todas as descrições, características, e no final eles botam uma classificação, que é chamada de BIRADS. Que aí, dependendo de quando vai de 1 a 5. Quando é 1 ou 2, 3, aí tipo, é nada, né? Enfim, é uma coisa específica. O 5 já é mais de 90% de chance de ser um câncer. E tava lá o meu, já era um BIRADS 5. E aí quando eu olhei assim, Aí eu olhei, né, eu li as coisas e tal, linfonodo com atipias, não sei o quê. Aí eu fui pro banheiro. Aí fiquei no banheiro, aí me olhei no espelho, rapaz. Aí eu olhei o exame. Aí fui falar com minhas amigas, que eu tenho um grupinho, né, das minhas amigas da faculdade, a gente tem um grupinho, e eu fiz a ultrassom. Aí eu falei, né, olha, vocês lembram que eu disse que tava com um nódulo? Então, vim fazer a ultrassom. Aí mandei a foto pra ela. E as meninas, deu o quê? Aí mandei a foto. Aí as meninas viram aquele silêncio. Aí uma delas falou, tu fosse sozinha, estás com quem? Eu disse, não, pô, eu vim só, tá lá. Aí pronto, ela, não, Fabi, então eu vou aí. Aí eu disse, ó, eu tô aguardando que eu vou fazer aqui uma mamografia. Todo mundo já sabe o que tá acontecendo. Já sabe que deu ruim. Que eu falei isso, gente, a ultrassom deu ruim. Aí nisso, ela disse, não, olha, eu disse, ó, eu vou ficar aqui ainda porque eu vou fazer ainda uma mamografia e vou fazer a biópsia, que eu já falei com a médica, ela pediu pra eu esperar. Ela, tá certo, então eu tô indo pra aí. Uma estava já trabalhando e a outra também, as duas delas estavam trabalhando. Não lembro o que foi. Aí eu sei que eu fui. Aí quando essa minha amiga chegou, ela já chegou com a cara de quem tinha chorado tanto em casa. Caramba. Aí nisso eu esperando até ela chegar, eu ainda fui, né? Aí fiquei, ainda entrei no banheiro umas 3 vezes, porque eu pensei, já dando aquela... Eu sei, uma mistura assim de tipo, um pouco de preocupação, eu querendo chorar assim um pouquinho. Não vou ficar chorando aqui fora, né? Eu vou lá dentro. Mas aí eu não chorei, eu fiquei na minha, assim, sabe, meio aérea e tal. E a minha amiga chegou com aquela cara inchada de choro. Aí ela disse, aí pronto, aí me chamaram. Quando me chamaram para fazer a biópsia, que eu deitei, fiquei lá, né, sentadinha assim, primeiro a médica explicou como é que ia ser, ela ia anestesiar e falou todo o procedimento. Aí ela olhou para mim, assim, ela se aproximou de mim. Tua amiga? Já foi a médica que ia fazer o procedimento. Ela olhou para mim, ela, olha, Fabiana, eu vou ser bem sincera com você. Realmente o seu quadro é muito sugestivo de ser um câncer. Aí pronto, quando ela disse câncer, aí comecei a chorar. Deitada lá já? Deitada lá na caminha pra fazer. Aí a minha amiga que tava do lado chegou, aí passou o exame todo segurando a minha mão. Menina, chorei. Aí... Agora pronto. Aí nisso... Você revive tudo de novo. Não, e aí foi quando realmente eu entendi que eu tava doente, entendeu? E aí eu lembro que quando ela terminou o procedimento, ela pediu o meu telefone, porque ela disse, olha, me dê seu contato, eu vou tentar. Aí nisso, quando ela tava fazendo o procedimento, ela já pediu para a secretária dela entrar em contato com alguns mastologistas para que um deles, pelo menos, me atendesse antes do Réveillon, porque isso já era 28 de dezembro. E ela estava preocupada de eu passar o Réveillon, preocupada com o diagnóstico, então ela queria que eu tivesse uma consulta para ficar mais tranquila. E nisso ela fazendo o procedimento e dizendo para a secretária, olha, ligue para doutor fulano, ligue para doutor ciclano, e ela lá. E até que ela conseguiu falar com um deles e marcou para a minha consulta no dia 30. Eu sei que ela, quando terminou tudo, que ela pediu meu número, porque ela disse, olha, eu gostaria de ter notícias suas, me dê seu número e tal. Aí, quem disse que eu lembrava? Eu não lembrava o número. Aí a minha amiga que estava comigo me deu meu telefone a ela e deu dela também. E aí ela ficou realmente me acompanhando, uma pessoa maravilhosa, a doutora Mirella Ávila. E aí, nisso... Então, ela acompanhou desde então? Desde, até hoje. Ela quem lauda meus exames, ela lauda meus exames. E aí, no dia 28, pronto, foi isso. E aí, quando a gente fez o exame, aí minha amiga falou lá no grupo, com as minhas 2 outras amigas, pronto. Aí, essa amiga que estava comigo já marcou todos os outros exames que eu tinha para fazer. E eu tinha plantão nesse dia, à noite. Isso foi uma segunda-feira, eu tinha plantão na segunda de noite e na terça de manhã. Aí lá foi eu ligar para a coordenadora, eu só me lembrei disso, de ligar para a coordenadora, dos 2 coordenadores, dos 2 lugares que eu trabalhava. Aí falando, olha, eu não vou poder trabalhar, eu não vou e tô... eu descobri que eu tô com câncer, provavelmente, na verdade eu disse que eu tô com câncer, e aí eu vou pra consulta, sei o que, eu realmente ela. Aí eu lembro que essa criança, não se preocupe, como é que você está? Eu disse, não, eu tô com uma amiga aqui que tá me ajudando, e aí essa minha amiga foi buscar meus exames na hora, e já pensando, né, pra que o oncologista liga, enfim, quem resolveu tudo isso foram as minhas amigas. Eu sei que quando a gente saiu dessa clínica,
Aí chegaram as outras duas, a gente foi almoçar. Isso eu já tava sem apetite, eu já tava nauseada. E aí elas já estavam pensando, né? Entrando em contato com os amigos, né? As outras duas. Entrando em contato com os amigos, com nossos colegas, para pegar o contato do meu professor da faculdade da gente, que é Dr. Rossano Araújo, foi pro nosso professor. E ele é oncologista e ele era professor da cadeira de mastologia. Ele é um oncologista especializado em mama. Enfim, e aí nisso a gente foi almoçar, e aí os caras passaram o dia todo comigo. Aí a gente foi levar também o material dessa biópsia numa clínica, porque o resultado ia sair no dia 29, já com 24 horas, que ela indicou lá, faça em tal lugar, porque com 24 horas você já vai ter esse resultado. E no dia 30 você já vai chegar na consulta com ele. Aí nisso elas foram comigo até minha casa para contar aos meus pais. Aí foram as 3. Aí, enquanto eu fui falar com meus pais, 2 delas estavam falando com a minha irmã. Aí minha irmã estava na sala, elas foram falar com a minha irmã e eu fui falar com meus pais. Aí eu fui falar para meus pais, olha, vocês lembram que eu falei que eu estava com um nódulo na mama e eu fui fazer exame hoje? Então, a médica disse que existia uma possibilidade grande de ser um câncer. Eles não entenderam da primeira vez. Aí eles ficaram calados assim, aí expliquei de novo. Aí quando eu expliquei, aí meu pai botou aquele olhão, né? Um câncer, aí só que aí eu não tô com o resultado ainda, o resultado só vai sair. E nessa hora tu tem que manter a calma, né? Tipo assim, tu já... eu já tinha chorado, pedi de chorar. Aí nisso, eu tava contando pros meus pais, aí meus pais só entenderam na segunda, que aí meu pai abriu aquele olhão assim, ficou, né? E aí eu disse, olha, eu só vou receber o resultado amanhã. E aí as meninas ficaram de passar aqui em casa, elas vão me buscar, a gente vai esperar lá na clínica e depois a gente vai almoçar. Aí foram as 3 me buscar em casa. Aí nisso, quando eu olho pra sala, minha irmã já não tá mais no sofá. Entrou no buracão no quarto dela e ficou lá. E aí, eu sei que no dia seguinte, as minhas amigas foram me buscar. E aí a gente esperou, a gente foi almoçar antes. Aí uma delas, inclusive, me deu até uma pulseirinha, daquelas que a gente junta pingentes, né? Enfim, ela me deu uma com uma cruzinha, que acho que com a oração de São Francisco. Bem bonita, linda. E aí, enfim, ela pegou, me deu nesse dia e a gente foi almoçar num restaurante que a gente adorava, só tinha gente até. Depois a gente foi pra clínica e a gente esperou, acho que era umas 2 horas esse resultado sair. Aí quando saiu, aí quando eu li e tal, assim, a gente já sabia, né? Mas parece que a ficha cai de novo. Sim. Aí eu fui ler. Se tiver 1% de chance de não ser, você vai se segurar naquilo. Aí quando eu li, pronto, aí sabe, chorei, aí elas me abraçaram lá e a gente contou aquela... Aí as minhas amigas me levaram lá pra Sé. E aí as meninas disseram, olha, existe uma tradição de que a gente quando entra numa igreja pela primeira vez, a gente pode fazer um pedido, uma oração, não sei o que. A gente foi naquela que fica lá perto do mosteiro. E aí, fazia um bom tempo, assim, acho que eu fazia bem uns 2 anos, né, que eu não ia numa igreja, na verdade, numa católica, né. E aí... E engraçado que uma delas na época era evangélica até, mas ela entrou de boa, ficou lá, segurou minha mão também, enfim. Depois disso a gente foi na casa de uma delas, com uma pizza e eu fui pra casa. E aí, meu Deus, eu fiquei derrotada nesse dia. Eu fiquei pior nesse dia 29 do que no 28, que eu fiz a ultrassom. E aí eu não consegui dormir 2 dias já, né? Era o segundo dia que eu não conseguia dormir, eu acordava no meio da noite com sintomas de ansiedade. Sabe aquele medo de você dormir? Sabe que tá por vir também, né? Exato, porque você... até você fazer todo o restante dos exames, você não sabe se o câncer só tá ali, se tá mais em algum canto. Sim, o quão grave é, né? Exato, e aí você fica, eu lembro que teve dia assim de eu ficar com medo de dormir e não acordar, eu disse, meu Deus, será que eu dormi, aí vai que eu não acordo mais, né? É uma loucura, enfim. A gente não é, assim, claro que é um diagnóstico difícil, mas é um câncer, hoje em dia não é assim que também tão facilmente você vai morrer de câncer, né? Existe todo tratamento e câncer de mama tem bom prognóstico. Tem pessoas, inclusive, que estão em tratamento que não é mais curativo, que é o tratamento, né, paliativo e que dá uma sobrevida grande. Tem gente já com 10 anos de câncer metastático e está vivendo bem, tratando, inclusive. Tem uma pessoa que eu sigo no Instagram, né, que ela é advogada, ela tem um Instagram chamado Lenço do Dia, que é a Ana Paula. Ela é advogada. É Ana Paula, Maria Paula, meu Deus. Agora esqueci o nome dela. Mas o Instagram, tu sabe, é Lenço do Dia. E ela já tem... Eu lembro que quando eu tive o meu diagnóstico, ela já estava no diagnóstico lá da recidiva. E ela estava aguardando o resultado dela.
Que foi quando apareceu pra mim o Instagram dela, achei interessante e fiquei seguindo. É uma pessoa maravilhosa, assim, de uma energia, de uma fé surreal. E assim, era a minha dose diária. Você mencionou ela porque ela tá em cuidados paliativos? Exato, ela tem um tratamento paliativo, né? Ela tem um câncer de mama metastático já. Esse câncer metastático dela já tem 6 anos. Né? Então assim, e ela teve um diagnóstico de câncer com 22 ou foi 23 anos, bem jovem. E aí quando ela estava completando 5 anos do término do tratamento dela, do primeiro, ela descobriu a recidiva e descobriu que ela estava com metástase e está tratando e está vivendo a vida dela aí, ok, normal, enfim. Caramba, e a gente tem essa ideia de cuidado paliativo, exato. A pessoa vai durar e ela é uma pessoa, semanas, exato, né? E acho que essa é uma grande missão dela, é exatamente desmistificar o paciente em tratamento, em cuidados paliativos, vamos dizer assim, com câncer de mama metastático. Então, assim, aí retomando o que eu disse, então um diagnóstico de câncer não necessariamente é um fim da linha, não é? E mesmo que ainda no caso, né, de um câncer de mama metastático, você tem também tratamento, né? Você não vai curá-lo, mas você vai continuar vivendo, você vai conviver com ele, né? Enfim. E aí, enfim, então você vê, né? Mesmo sendo médica, que há quem acha, né, que é o fato de você ser médico, né, é mais tranquilo, e não é. As neuras acontecem do mesmo jeito. E a negação, né, enfim, que aconteceu comigo em 2 momentos. E aí nisso, pronto, eu sei que desde então, esse meu pequeno grupo assim de amigos não soltaram mais minha mão. E aí isso foi no dia 29, no dia 30, elas passaram na minha casa de novo, a gente foi pra consulta, a minha primeira consulta juntos, e aí a minha mãe foi. Mas eu notei que a minha mãe estava muito receosa, né? Ela disse, não, mas eu acho que é melhor só ir vocês, porque vocês são médicas, vocês vão entender mais. Minha mãe, e olha que minha mãe é uma pessoa extremamente corajosa. Eu lembro que quando a mãe dela adoeceu, que foi fazer uma cirurgia de risco muito alto, que minha avó tinha cardiopatia, enfim, tinha um risco dela morrer em sala, minha mãe estava lá. E ela conversou com a gente no dia anterior, explicou, falou dos riscos. Então, assim, minha mãe não é do tipo de se esconder com problemas, mas quando eu adoeci, realmente eu senti que ela ficou mais receosa, assim, de ir junto e de saber o que... Enfim, eu sei que ela queria que minhas amigas fossem com a gente. E aí minha mãe foram mais 2 amigas. E aí esse médico, ele abriu o consultório dele para me atender. Ele acabou atendendo outras pacientes, já que ele ia, né, trabalhar naquele dia, e aproveitou e marcou outras. Eu fui a última. E nesse dia eu já tava, meu Deus, nauseada pra caramba, eu não tinha conseguido comer. E esperando. Nisso eu tava conversando com, um colega de turma, que me ajudou muito nesse momento. Eu lembro dele. Até conversei com ele, assim, que eu sempre digo que nunca vou esquecer disso. Ele ficou conversando comigo durante esse tempo todo de espera, no WhatsApp, isso. E aí me ajudou a passar o tempo, porque eu estava extremamente ansiosa. E aí quando eu entrei na consulta, que o médico pediu para eu ir me preparar, para ele me examinar, isso eu tava com a assistente dele, e a assistente dele, bichinho, eu morrendo, eu chorava. E ela tentando, né, me acalmar, e aí perguntar, você é médica? E, mas você é tão nova, e tentando me distrair, enquanto ele conversava com a minha mãe e minhas amigas. Aí eu falei, pronto, ele vai dizer logo que eu tô lascada aqui, enfim, aí eu pensando um monte de coisa. E aí eu sei que quando ele me pediu pra eu me posicionar, pra ele me examinar, aí ele chegou, se aproximou, assim, é um senhor, Dr. Gessé. E aí quando ele se aproximou, assim, olhou nos meus olhos mesmo e disse, olha, não se preocupe, que o seu problema tem solução. Aí pronto, eu tinha parado de chorar, chorei de novo. Muito, muito. E aquilo tirou um peso da minha... Eu que tava já 2 dias sem dormi naquele dia. E aí realmente eu passei o Réveillon bem mais tranquila. Que isso foi no dia 30, no dia 31... minhas amigas, eu ia dar plantão no dia 31. Como eu já estava de licença, né, já estava de atestado, aí uma das minhas melhores amigas dava plantão comigo. Ela repassou esse plantão, que não podia. E o coordenador não queria deixar, não sei o que, e ela explicou o contexto, olha, você sabe, Fabiana é minha amiga, ela descobriu que tá com câncer, a gente resolveu passar um Réveillon junto com ela, só que ele disse, olha, eu entendo o contexto de Fabiana, mas aí ele queria empatar, mas ela passou do mesmo jeito. Aí os meus amigos fizeram uma cotinha, porque quando você repassa esses plantões de véspera de fim de ano, de Réveillon e tal, você paga o valor dobrado. E era muito, assim, era uma grana alta pra ela. E aí as minhas amigas fizeram uma cotinha, pagaram pra ela ficar o Réveillon com a gente. Aí fui eu e essas minhas 3 amigas passaram o Réveillon na minha casa. Elas deixaram de passar o Réveillon do dia 31 com a família delas e ficaram na minha casa.
Caramba, foi bem assim. diga aí, velho. Foi bem legal. Aí uma delas ainda fez uma dinâmica com a gente escreveu os desejos da gente pro ano seguinte, que é o ano de 2016, que era o meu ano de tratamento. Aí eu coloquei, né, que era ficar curada e tal, não sei o quê. E aí ela disse pra gente guardar esse papelzinho pra ler um ano depois. Né? E aí tava o meu papelzinho lá, eu dizendo que eu queria ficar curada do câncer. O tratamento todo começou em janeiro, eu terminei no final de novembro. Caramba! Aí foram 11 meses. O desejo do ano seguinte. Foram 11 meses e 11 dias de tratamento.